Uma das maneiras mais fáceis para se começar com self-hosting é o Umbrella OS. Um sistema simples, direto, mas com muito poder para hospedar desde sistemas para substituir a Netflix, Google Drive ou até mesmo para apenas armazenar os seus amigos. Para tudo aí! Na verdade, eu queria dizer apenas para armazenar os seus arquivos, não os seus amigos. Mas enfim, agora já foi, né? Há um ano atrás, eu mostrei como instalar e configurar o Umbrella OS aqui no canal. Mas será que um ano depois ele ainda continua recebendo atualizações e ainda é uma boa opção para o seu Home Lab? Hoje, eu vou te responder essa pergunta e te mostrar um hardware dedicado para isso. E esse aqui é o Umbrella Home, um mini PC bem mini mesmo, medindo apenas 85 por 85 por 35 milímetros. Ele consegue ser o menor PC x86 que eu já tive contato, menor até do que o Minix Z97, que eu mostrei no primeiro vídeo sobre o Umbrella OS. Na caixa, temos um manual de instruções, fonte de energia, cabo de rede e o Umbrella Home em si, que tem 3 portas USB-A, uma porta de rede gigabit e uma porta USB-C para alimentação. Bem simples e direto. Aqui dentro, temos um processador da Intel N150 de 6 watts de TDP, 16 GB de memória RAM LPDDR5 e um NVMe de 1, 2 ou 4 TB. A versão que eu tenho aqui é a de 1 TB. E ainda nesse vídeo eu trago testes de desempenho e consumo de energia. E para ligar ele é bem simples, basta plugar o cabo de energia, conectar um cabo de rede e pronto. Ele já vem com o sistema do Umbrella OS instalado e pronto para uso, mas se você quer instalar o sistema em algum outro PC, basta assistir o vídeo anterior que vai estar aqui na descrição do vídeo, onde eu instalei e mostrei o Umbrella OS em sua versão 1.4. Hoje, nós vamos ver a versão 1.7 do Umbrella OS e quais são as novidades disponíveis. Para acessar o sistema, podemos digitar o endereço IP do Umbrella Home, ou caso você não saiba, basta abrir o endereço umbrel.local. Aqui não tem nada de diferente, basta iniciar com o usuário e senha. A versão instalada aqui é a 1.4.2 e para atualizar é bem simples, basta clicar na notificação e em seguida em Install Now. A versão disponível no momento de gravação desse vídeo é a 1.7.2 e nela, inclusive, é corrigido o CVE do copy-fail, que é uma vulnerabilidade de segurança crítica em sistemas Linux, e é muito bacana ver que a galera da Umbrella está se preocupando em manter esse sistema atualizado. Depois de atualizado, o sistema é reiniciado e ao efetuar o login já somos recebidos com uma tela informando as novidades do Umbrella OS 1.7. Uma das novidades é a possibilidade de criar atalhos ao clicar com o botão direito e em seguida em Add Shortcut. Podemos adicionar qualquer URL e dar um nome. E com essa funcionalidade, o Umbrella OS pode se tornar um dashboard inicial para o seu navegador. No menu de Settings, indo em Advanced Settings e em Network, agora podemos configurar o hostname, endereço IP como estático, com confirmação e rollback, o que é uma funcionalidade muito interessante, bem como utilizar o DNS da Cloudflare ou o fornecido pelo seu roteador. Ainda no menu de Settings, agora temos a opção de File Sharing, onde podemos compartilhar todos os arquivos do Umbrella OS, ou pastas específicas. E aqui também temos o passo a passo para como se conectar a essas pastas em sistemas Windows, macOS, iOS ou até mesmo em outro Umbrella OS, o que é extremamente útil para pessoas que estão dando seus primeiros passos em self-hosting. Também foi adicionado um suporte a mais linguagens e a mudança é instantânea, inclusive a linguagem em português é muito bem traduzida, mas eu vou deixar em inglês mesmo. Aqui eu instalei duas aplicações para mostrar para vocês. A primeira é a DocG, que é uma interface muito simples para gerenciar containers, e aqui podemos criar de maneira bem intuitiva stacks com Docker Compose, visualizar logs e até acessar o sistema ao clicar nas portas que são expostas. E uma função bem legal é de converter comandos Docker Run para Docker Compose. Basta digitar o comando completo e clicar em Convert to Compose, dar um nome para a stack e clicar em Deploy. Também dá para personalizar a stack diretamente na UI caso você queira, e tudo funciona muito simples mesmo. A segunda aplicação é o Portainer, que eu já falei aqui no canal, mas agora está com uma cara totalmente nova, e aqui também podemos executar os containers assim como no DocG. Só que aqui temos mais opções para customização para usuários mais avançados.
Só tem uma coisa que eu não gostei, que nessa implementação as aplicações são independentes, ou seja, elas só vão mostrar os containers que foram executados através delas, o que pode causar uma certa confusão. Então a minha recomendação é instalar apenas uma dessas duas aplicações. Eu também instalei o Jellyfin e fiz os testes com arquivos em 1080p e também com arquivos em 4K. Ambos funcionaram perfeitamente sem nenhum tipo de drop frame, o que é o esperado, já que o hardware foi escolhido a dedo para rodar esse sistema. Uma coisa um tanto quanto estranha é esse mini PC aparentemente não ter uma porta HDMI, o que é extremamente incomum nesse tipo de computador. Então, eu decidi abrir ele e ver se tinha algo escondido. Removi 4 parafusos na parte inferior, 4 parafusos na parte de dentro, e depois, com a ajuda de uma palheta de plástico, desmontei o topo do Umbrel Home e aqui na parte superior removi mais 4 parafusos para ter acesso à parte inferior da placa. E aqui na parte de baixo temos uma porta HDMI que fica escondida e bloqueada pela case, o que até faz sentido, dado que essa máquina foi feita pensando para um usuário comum. E uma porta HDMI aparente poderia confundir o uso real, mas em compensação atrapalha um pouco para quem quer ter acesso a essa placa. Inclusive, dá para você instalar qualquer sistema que quiser, já que no fim das contas isso é apenas um mini PC, mas sinceramente o Umbrel OS é um ótimo sistema para utilizar aqui. Com relação ao desempenho, mesmo comparando com o ZimaBoard 2 e o Beelink ME Mini, que tem o mesmo processador, o Umbrel Home conseguiu ficar um pouco à frente, o que mostra uma boa otimização do sistema para esse hardware. Comparando com outras máquinas com processadores N95, N97 ou N100, ele ainda ficou muito acima, se tornando uma máquina mais forte e com certeza a menor que eu já testei aqui no canal com um processador Intel Série N. E na energia, ele deu um show também, consumindo incríveis 5 watts em idle e chegando a um pico de 23 watts, o que é extremamente eficiente. Só para termo de comparação, o Raspberry Pi 5 de 4 GB gasta cerca de 3 watts em idle, mas sem disco NVMe e com um poder de processamento bem inferior. Esse aqui é o menor mini PC que eu já tive contato, e bem longe de ser o mais fraco. E é incrível como a galera da Umbrel conseguiu colocar tanto hardware em tão pouco espaço. E é claro que ele poderia ter a porta HDMI exposta, mas eu também entendo a decisão do design. E o Umbrel OS cada vez mais vem recebendo novas features e se tornando um dos melhores sistemas para se rodar em Home Lab para quem não quer se preocupar com configurar tudo do zero. E claro que existem outras opções como o ZimOS, o CasaOS, o Proxmox, o TrueNAS, dentre vários outros. Então me conta aqui nos comentários qual o seu sistema favorito para Home Lab. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!